está iniciando mais um Em Questão Podcast comigo, Glauci Salles. Seja muito bem-vindo e muito obrigada por sua companhia. E você, que é a primeira vez que está aqui conosco, muito obrigada também por sua companhia. Seja muito bem-vindo e já faço aqui um convite a você. Compartilha esse podcast, dá o seu like e se inscreve. Combinado? Esse Em Questão Podcast chegou para trazer diversos e importantes assuntos, sempre com renomados e importantes convidados. E o nosso convidado de hoje não poderia ser diferente. Ele é muito mais do que especial. Ele tem um olhar profundo, um olhar diferenciado quando ele vai fazer a captação de imagens de grandes momentos. Ficaram curiosos, não é verdade? Daqui a pouquinho eu já apresento esse grande personagem a vocês. Mas antes, eu preciso falar também de pessoas especiais que são os nossos patrocinadores. E sem eles, esse podcast não seria possível. A Lamed Acessórios. A hashtag Eu Uso Lamed Acessórios. Colar, brincos, pulseiras, anéis. Uma grife que há 4 anos nos encanta com suas lindas peças. Quer ficar ainda mais bela com semijoias e folheados de altíssima qualidade? Conheça a grife Lamed Acessórios no Instagram. Impactos Motos Multimarcas. A Impacto Motos há 7 meses no mercado e com um incrível crescimento em vendas. Financiamento bancário, cartão de crédito, à vista e sua moto usada como parte do pagamento. Procure uma loja com boa referência para comprar sua moto e em excelentes condições de pagamentos. Impactos Motos Multimarcas. Siga Impactos Motos no Instagram. Bem, recado dado, palavra de sempre, gratidão. Bem, gente, começando para valer o nosso Em Questão Podcast hoje. Como eu falei para vocês, nós temos um convidado para lá de especial. Ele que tem 30 anos de carreira, 30 anos contando histórias através de emoções, 30 anos de puro sucesso no mundo de eventos sociais e corporativos. Eu estou falando do superfotógrafo Clécio Albuquerque. Ei, Clécio Albuquerque. coisa boa estar aqui com você. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Que é isso, eu que agradeço a oportunidade, né, que você está me dando, Glauci, estar aqui, né? Para mim é uma honra, tá? E como você falou, né? Gratidão. Essa é a palavra-chave para tudo. A gente é grato, né, por tudo que Deus nos proporciona, por todos os caminhos que Ele nos dá. E eu fico muito feliz dessa oportunidade hoje da gente poder conversar e trocar conhecimentos. É verdade. E, Clécio, esse ano de 2025, ele é um ano muito importante para você, né? Na verdade, para todos nós, Sim. porque todos nós fazemos de certa forma, fazemos parte da sua história, da sua carreira. Eu, por exemplo, tenho 23 anos de mercado de eventos. Então, quando eu entrei, você já estava na caminhada. Tava ali já, né? E você sabe como foi que eu conheci você em relação digamos assim, a fama? Qual era a fama do Clécio? Sim. Era o queridinho das noivas. Você sabia? Na época do Orkut. Bem Na na época do época, bem Orkut, naquela né? época, viu? E eu entrei realmente naquela época. E toda vida que a gente ia conversar, e com de caquinho, de fotógrafo, né? Gente, queridinho das noivas, quem é? O Clécio Albuquerque. Tá bom, O, pois inter- vamos lá. o interessante que você está falando, assim, passa um filme, né, na nossa cabeça, né? Porque por eu ser incomodado com o comodismo, é uma eterna busca de se reinventar dentro do mercado que está hoje tão competitivo e tão aberto, né? Às vezes as pessoas perguntam, cara, como é que tu conseguiu durante esses 30 anos, né? Você se manter ali sempre, né? Não querendo tomar lugar de ninguém, mas mantendo essa fidelidade dos clientes, né? Então, é algo muito trabalhado junto dentro da nossa empresa, dentro dos nossos colaboradores e sócios, né? Porque hoje não é mais o Clécio, é o grupo Clécio Albuquerque. Então, nós temos hoje 8 marcas, né? São 8 empresas dentro de uma só. Até infantil também. Né? Infantil, nós temos a área também para atender empresários, que é a área de fotografias publicitárias, né? Então, assim,
os sócios, cada um tem sua função dentro da empresa. E isso faz a empresa crescer. Então, eu pego esse peso e divido com todos eles, né? Então, temos reuniões realmente semanais. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião para poder alinhar alguns detalhes. Então, se não houver essa ajuda mútua, a gente não consegue atingir os objetivos, né? Então, quando você falou desse assunto, eu me lembrei até de um fato, de um caso que aconteceu, de um cliente, né, que botou lá no Orkut, na época, né, na falta do Clécio quem? Quer dizer, ele não tinha conseguido fechar a data conosco e ele queria alguém que pedindo opinião, né? E foi um noivo, não foi uma noiva, né? Quando você falou, né, o queridinho das noivas, né? Aí o noivo que colocou isso, ele criou na época eu acho que chamava comunidade, se eu estiver errado, você me corrige. Comunidade Pois de é. noivas, das Então, noivinhas, né? não, era a comunidade dentro do Orkut. O Orkut, ele tinha um setor Verdade, que era uma verdade, comunidade, entendeu? verdade. Eu acho que o nome é esse. Se eu estiver falando errado, aí depois vocês me corrigem aí, mas eu acredito que seja isso. Então, ele fez essa comunidade. Quando não tivesse data comigo, a quem procurar. Então, eu achei isso, assim, incrível, né? Nessa época, eu me lembro que a gente atendia uma média de 300 festas por ano, né? E também tu tinha um grupo bem grande. Agora, inclusive eu fazia parte, que na época eu atuava muito como cerimonialista, né? Sim. E eu tinha mania também de dizer para as nossas noivas, digo, olha, quando você for contratar, digamos, o Clécio, por exemplo, queira que ele esteja na sua festa, porque você tinha uma equipe. Sim. Quando você, Clécio, não poderia, outro fotógrafo ia no seu lugar. Nós temos naquela época era chamada de segunda equipe, que eu acho que isso aí desvaloriza muito a outra equipe. E eu, assim, eu era muito contra isso. Sim. Não, se o Clécio não podia ir, então, para mim, é como se estivesse contratando um outro fotógrafo. Sim. Então, digamos, se eu gosto do teu trabalho, se aquele casal gosta do teu trabalho, então a gente gosta de quê? Do teu olhar. Sim. A maneira como você observa aquilo ali, como você capta aquelas mensagens, aquelas imagens. Então, é diferente. Cada fotógrafo, cada profissional tem a sua maneira, né, de trabalhar, o seu jeito, né, a sua simpatia. Então, assim, o Clécio Albuquerque, ele é conhecido no nosso meio não como um concorrente, não como um cara chato, um profissional chato. Eu acredito, Clécio, que você realmente é o queridinho não só de noivas, noivos, mas de todos os profissionais. Os próprios fotógrafos gostam de você, nós cerimonialistas nem se conta, né? Eu acho que todo mundo gostaria de ter você, Clécio, junto conosco. Assim, eu sou muito grato, né, por tudo isso que você está falando. Realmente é algo que enche meu coração, né, de mais gratidão e que eu posso dar meu melhor, né? A gente pensando nisso aí que você está falando, nós tomamos algumas decisões da empresa, né? Uma das decisões foi a gente montar multimarcas. Isso aconteceu em 2015, né? Exatamente para tirar essa visão, né? Que só poderia estar eu em uma festa, né? Desde o início, o Clécio, ele não pegou fotógrafos que trabalhou em outra empresa. Sempre nós tivemos uma leitura de que se a pessoa, eu já sou fotógrafo, você vem trabalhar, não aceitamos. É o freelancer, né? Não trabalhamos com freelancer. Não existe nenhum freelancer na empresa. Todos que estão lá, eles vêm do zero. Inclusive, Então é treinado do zero. no caso. Do zero. Por quê? É criação sua. Todos são criação minha. Eu não aceito, né? Até hoje acontece. Mas você está certíssimo, não é à toa que você tem esse sucesso todo. E as imagens, na hora que a gente vê, são muito parecidas. A gente talvez dificilmente vai saber que se o Clécio estava ali ou se uma criação do Clécio estava. Exatamente. Dele. Isso aí a gente entendeu isso em 2015, né? Como outros colegas que hoje, né, trabalham também no mercado, né, que abriram suas próprias empresas, trabalharam conosco, né, montaram sua própria marca. Hoje eu conto assim por cima de umas 15 marcas mais ou menos de excelentes profissionais, né, que saíram da nossa marca e montaram sua própria marca. Aí o que é que a gente decidiu? Montar multimarcas. Por quê? Porque a gente poderia pegar esses talentos que começaram dentro da nossa empresa, aqueles que se destacam mais, aqueles que se dão mais, e transformar eles em sócios. E a sociedade não é uma sociedade tipo assim, eu sou o majoritário. Eles ganham mais do que eu. Entendi.
A ideia é essa. Então você tirou o nome freelancer e colocou tipo sócio. Na realidade, nunca existiu freelancer. Certo. Nunca. Entendi. Desde o meu início, nunca teve freelancer. Entendi. Eu nunca contratei alguém que já era fotógrafo, que vinha com a própria equipamento. Sempre, todo equipamento sempre foi do grupo, sempre foi da Clécio na época. Não, nós não trabalhamos, digamos assim, realmente foi um investimento muito alto que nós fizemos durante esses anos, mas todo o equipamento é do grupo, a manutenção é do grupo. Então, assim, é legal por quê? Porque a pessoa vem trabalhar, né, conosco, ele não precisa ter o equipamento, ele precisa ter a vontade de aprender e a lealdade. São itens que eu não dispenso, tá? Nesse nosso mercado, as pessoas perguntam muito, como é que eu consegui montar essas 8 marcas? Como? Com talentos, pessoas talentosas, mas principalmente com pessoas esforçadas, porque sempre o esforço supera o talentoso. É verdade. Nunca, se você estiver pensando que é uma pessoa talentosa, se ela não for esforçada, ela fica por aí, ela fica meio perdida no ar, porque ela não tem direção. Já o esforçado, ele consegue ser um talentoso pelo esforço dele. Então, isso aí a gente já notou durante esses anos todos que nós estamos trabalhando. E as marcas que nós montamos foi exatamente pensando em atender vários nichos de mercado. Hoje a gente não atende ainda, né? Mas que eu não tenho pretensões, Sara, de formatura, né? Você nunca fez Não, formatura, não, a né? gente nunca entrou nesse mercado e nem ABC, até a gente tentou com a Dele História Infantil, alguns clientes, né? Mas mesmo com a empresa que vocês têm de infantil, não alcança a Não. parte de formatura infantil. Não, PC, não, nós não atendemos. Por quê? Porque margem de aniversário. quando você atende, você tem que ter uma especialidade, você tem que ter uma expertise. Se eu quero atender tudo sem expertise, não dá para crescer sem organização. O que é que tem escrito na nossa bandeira do Brasil? O que é que tem escrito? Ordem e progresso. Para mim né? ter progresso, primeiro vem A ordem. então eu tenho que ter organização. Para mim estar Verdade. aqui hoje, existe uma organização toda por trás lá na empresa para me liberar, para me poder estar livre. Então, um grande líder, eu falo sempre isso, não faz falta para os seus liderados, porque os seus liderados já conseguiram absorver o que é preciso. Então, minha luta diária é fazer com que as equipes, as outras marcas não precisem de mim. Verdade. A ideia é essa, sempre. Até porque você é a base, né? Você está, digamos, criando aquele muro, crescendo aquele muro, e eles têm que estar naquele murinho ali bem direitinho, para não estar pulando de um lado para outro, sem ser com a tua ordem, no caso, né? Ou da maneira como você está criando, A gente orientando. A gente dá uma liberdade bacana para eles, tá? Eles têm uma liberdade de decisões, de tomada de decisões, mas isso foi durante o Mas tempo. limitado, não? Não existe assim uma possível limitação, porque é o seguinte, a partir do momento que você é dono também, é sócio, Uhum. tem coisas que nem eu posso decidir só e nem eles podem decidir só. Entendi. São coisas Então é que como se a sociedade de vocês não existe um majoritário? não. O Clécio Albuquerque não é o majoritário. Não sou majoritário. Eu sou hoje funcionário do Grupo Clécio Albuquerque. Eu recebo meu prolabore, eu não pego o dinheiro do grupo e trago para mim, entendeu? Lá, a minha meta é o seguinte, o dono, ele é pobre e a empresa é rica. É assim que funciona, empresas crescem desse jeito. Até um dia me perguntaram, rapaz, tu não trocou esse carro ainda? Meu carro, gente, tem 10 anos de uso, né? Vai fazer 11 anos de uso. É um carro bom, lógico, mas é um carro como se chama? Já com 10 anos de uso. Comprei 0 e mantenho esse mesmo carro. Coisa boa. Né? A minha esposa, viu? A minha esposa, ela anda em carro novo, mas eu não. Onde? Ela não, eu convidei, mas ela não quis ficar aqui com a gente, mas tá bem aqui, pertinho. Ela tá me vigiando, ela disse que não basta orar, viu? Orar e vigiar. Na verdade, é vigiar e orar, viu? Você não tá certíssimo. É vigiar e orar primeiro. Vigiar e orar primeiro, né? Tá vendo aí, né? Pois é, então realmente, porque quem tá de fora, acha o quê? Clécio Albuquerque é o majoritário, Sim. tipo, é o sócio majoritário do grupo, Sim. e o restante vem, né, como sócios minoritários, por exemplo. Eu talvez... Comandados. Eu talvez se torne essa palavra de majoritário mais pela questão da experiência, né? Da expertise que eu tenho no mercado. Mas não que eu vá tomar decisões sem aprovações deles.
Então eu não tomo decisões sem a aprovação deles. Toda aprovação, tudo que eu vou tomar de decisão, existe ou uma reunião, ou um pedido. É algo bem mesmo. Conversado, É uma parceria. combinado, É uma né? parceria, Lauci, realmente assim, muito real. Não é aquela coisa que eu que mando em tudo, né? Até porque em cada das marcas eu sou só 50%. Eu não sou só 51%. Entendi. E eles até ganham um pouco mais do que eu, por quê? Porque além dos 50% que é deles, da lucratividade da marca, eles ainda ganham os cachês da festa. Então eles ganham mais do que eu, porque eles estão lá. É verdade. Então, é assim, é um modo de um crescimento. As pessoas perguntam, pô, mas como é que vocês estão conseguindo crescer tão rápido? Exatamente por essa visão que nós temos. Essa visão de não querer só para mim. Eu estou dividindo. Mas essa visão aí é empreendedora. É empreendedora. Porque você está investindo nos seus próprios sócios, que você cresce junto, né? Cada um tem a sua responsabilidade. Embora leve o nome da Clécio Albuquerque, porque realmente é, Sim. né? Quem vai contratar uma noiva, né, por exemplo. É o grupo, né? Mas a noiva procura não o grupo Clécio, né? Não, na hora que ela procura, Clécio. ela tem vários Instagrams, né? Então ela vai num determinado e lá ela solicita um orçamento. Aí a gente já sabe que está vindo daquele Instagram, mas a gente oferece todas as marcas, né? Dependendo, nós temos 3 marcas hoje para casamento, que é a Clécio, a The Story e o Beco da Imagem, que esse aqui é o mais novo, o Beco da Imagem. O Beco da Imagem tá crescendo muito Os realmente. meninos são E outra coisa, é uma galera nova, de uma mente bem aberta, então... Não, mas olha só, olha uma particularidade que você falou em Beco da Imagem. Me indicaram o Beco da Imagem. Sim. Eu estava procurando uns meninos, pessoas para filmagem. E que é o forte deles é mais filmagem, né? É fotografia. E qual é o nome do outro que é filmagem? É o Farol. Que tem um deles que É o Farol, é o filmagem. Gabriel. O Gabrielzinho, Então, Farol em filmes. Então foi esse aí. É o Gabriel. Então me indicaram. Aí eu, gente, eu não conheço. Eu digo, fica ruim, porque a gente que é cerimonialista que vai indicar, a gente precisa ter uma responsabilidade, né? Sim. A gente está assinando embaixo. Eu disse, gente, eu não conheço. Aí a pessoa, né, que me indicou, acho que era uma cliente, disse, mas não sei, eles disseram que te conhecem. Eu digo, mas de onde? Eles trabalham na Clécia Albuquerque. Eu digo, bom, gente, porque eu não disse. E o Gabrielzinho, não sei se você sabe, é filho do Hernandes, que mora... Só que eu não sabia, ela só me deu... Tinha ligado. Ela me deu só o nome da empresa. Ela não me deu nem o nome do Gabriel e nem me deu tampouco o seu nome. Então, quando me deram os 2 nomes, principalmente o seu, Sim. aí eu digo, bom, gente. Então, Não, pode fechar sem medo. E foi interessante, o Gabrielzinho, né, na realidade, ele veio para mim, para a gente montar na área de publicidade, né, que era uma área mais de publicidade. E nós estávamos, aí ele chegou para mim, Clécio, eu queria também entrar. Ele que chegou para mim e falou. Aí eu disse, cara, você tem carta branca. Eu acho que é um desejo que Deus colocou no seu coração. Quem sou eu para poder tirar esse desejo seu, né? Quem sou eu? É de onde vem do alto, né? Sim. E aí Ele hoje, assim, ele é bem requisitado. Eu tô exatamente. acompanhando, porque eu acompanho as planilhas, né? E hoje ele tá batendo muitas coisas nossa mesmo. Ele tá Se eu mesmo, depois que eu soube quem era, tanto o rapaz como de onde ele estava vindo, Sim. aí, gente, eu mesmo tô indicando. Eu não sei se você sabe, em Gabrielzinho, eu peguei, né? Na época tava lá, era o pastor Davi na Água Fria, e eu brincando ali, eu disse assim, não foi brincando, né? Foi sério, mas veio naquele momento uma vontade. Ô, Hernani, queria a permissão sua e do pastor Davi. Aí diga, se eu quero botar esse menino pro marketing. Quem botou foi eu. No marketing. Realmente ele estava no marketing. Ele estava no marketing. Aí eu comecei a fazer um trabalho em cima do menino. Gente, qual é o grande segredo de tudo? Primeira coisa, a fidelidade a Deus, a temência a Deus, que isso é primordial, né? Eu aprendi, se meu dia começar de joelho, o resto do dia é em pé. E tem um fator, assim, fantástico, a obediência. Se você for obediente, você vai conseguir chegar muito longe. Porque eu sou obediente aos meus clientes, eu sou obediente às relações que eu tenho com as pessoas. Então, tudo isso são coisas que foram colocadas na minha vida de uma forma, sabe, natural. Natural. E eu
eu levei muitos nãos. Eu aprendi a levar não e isso não me machuca, isso não dói, isso não me magoa, isso não deixa. Os não me faz crescer. Exatamente. Me São, dão. são certos nãos, né? Certas negatividades que faz a gente crescer Ó, realmente. eu dou pequenas palestras em colégio público, gratuita. Muita gente não sabe disso, né? Eu tô falando aqui. E de lá também eu trago muita gente. Eu trago muita gente do marketing da igreja, trago muita gente. Tô abrindo aqui para vocês entenderem onde é que eu pego essas peças raras que vocês às vezes não estão pegando, não estão vendo, não estão enxergando, porque às vezes vocês não querem dar oportunidade para um jovem que tem esforço, que é esforçado e talentoso. É verdade. Ó, esse final de semana, amanhã, né? No caso, eu não sei quando é que tá indo ao ar, mas eu tô levando um novo jovem comigo. É a primeira participação dele comigo. Então, assim, ele tá ansioso. O que é que cabe a mim? Eu disse, ó, você vai para olhar. Você não vai para fazer nada, você vai para olhar. Mas, à medida do tempo, essas pessoas são, às vezes eu olho o esforço dele, o desempenho dele, tá um talento guardado dentro dele. Falta lapidar, é uma pedra bruta. Pedra bruta. Eu peguei olha, nasce sabendo. tem um fotógrafo. Alguém tem que investir na pessoa, tem que dar uma limpezazinha na pedra, né? A pedra preciosa. Tem um fotógrafo aqui, né? Eu não vou citar não, porque senão os outros vão ficar com ciúme. Mas é um cara que a Daiane sabe quem é. É altamente talentoso. E era uma pedra bruta demais. Bruta. E aí chegou lá na empresa, vem cá. Eu comecei a lapidar ele. E o menino é sensacional. Hoje está o Hoje ele é não vou dizer concorrente, mas ele é uma pessoa que concorre com as nossas marcas, entendeu? Então isso é bacana. Então está no mesmo patamar, digamos assim. Eu não sei porque eu não sei como é que está o nível de organização, porque o que é que hoje muitos erram? Pensa que é só ter uma câmera boa, só ter um talento, uma coisa, mas a perseverança, sabe? As pessoas começam, mas desistem fácil. É verdade. Qualquer pancada desiste. Você nunca pensou em desistir, Clécio, dessa Já. área de fotografia? Já. Porque você começou lá na Abafilme, inclusive até, né, peguei umas imagens suas. Sim. Pode até passar, Sim. cara. Peguei umas imagens aqui do Clécio, bem novinho. Limpando o chão, né? Como eu comecei lá, eu era serviço... hoje é serviços gerais, na época era office boy, né? Ah, Office verdade. boy. Então, esse serviço de office boy era o que eu fazia na época lá. Então, eu era garoto, faz tudo. Então, Engraçado que você não entrou na Abafilme como fotógrafo. Não, né? eu entrei limpando o chão, limpando banheiro. Então, para você, que às vezes você acha que nunca teve oportunidade porque você começou, para você, às vezes, na sua mentalidade, é algo inferior, não veja assim. Dê o seu melhor, porque alguém vai lhe ver. É verdade. Às vezes as pessoas não entendem. Olha só, não Clécio, entendem. bem novinho. Isso aí, sabe o que é? Eu fazendo fotografia para família. Pra família. Gratuita. E me pegava, tu sabe que isso aí é no Natal, né? Até no Natal eu Tô trabalhava. vendo aí. Era no Natal, era noite de Natal. Era noite de Natal. Tinha quantos anos aí, Clécio? Aí eu devia ter uns 17 anos, mais ou menos, aí, dessa foto, né? Aí Essa daí, eu já era mais velho, já era de maior, aí já tinha uns 18, entendeu? Aquele lá de trás, que tava lá atrás segurando o gol, foi uma pessoa também que me ajudou muito, trabalhou junto comigo, que é o Valnei, né? Nessa época ele tinha cabelo. Hoje não tem mais. Eu brinco com ele, ele mora em Sobral, né? Ele é do interior de Uruoca, mas hoje ele tá morando em Sobral, um grande profissional na área dele. E assim, eu sou muito grato. O que você falou no início aqui, a palavra gratidão, ela me acompanha em todos os momentos. Eu também. Ser grato é você não esquecer o que fizeram um dia por você. E você não olhar para as pessoas. Muitas pessoas às vezes falam, pô, cara, tu prometeu para mim lá no passado e hoje tu tá noutra situação, tu poderia não fazer isso para mim. Eu disse, não, cara, mas eu sou grato a você. Inclusive, a gratidão, ela é um tipo de sentimento bem, bem profundo. Eu, inclusive, no meu programa de rádio uma vez, eu falei exatamente uma reflexão de 20 minutos sobre a gratidão. Que não é simplesmente você dizer assim, obrigada. Sim. Eu sou muito grata, né? Aquela coisa de palavras. Sim. Vem muito além do que isso. Sim. E a gratidão, ela te limpa, te deixa mais leve. É incrível isso. Ser grato para mim, Lauci, é você sempre olhar para as pessoas com um olhar de o que é que eu posso fazer por você fez tanto por mim. Tem tantas pessoas que eu sou grato e que muitas vezes eu não tive ainda a oportunidade
de mostrar minha gratidão para elas. Mas eu tô ali, sempre aguardando uma possibilidade. Então, você não deve esquecer isso, porque às vezes o ser humano hoje, pela tecnologia que tá, hoje a gente tá gravando aqui, passa numa semana, na outra semana já querem outra coisa. Então, assim, o mundo tá muito rápido, Muito. né? Muito. Nessa questão da tecnologia e das informações, principalmente. Então, são informações possíveis de informações. Eu digo que até a nossa maquinazinha, né? Nosso computador, às vezes, nossa CPU não acompanha tanto. Gente, tem que prestar muita atenção Senão, no cérebro, você não acompanha. você bloqueia, muitas vezes você bloqueia. Então, eu falo muito para as pessoas, digo, gente, ó, vamos parar. Muitas vezes você tem que dar uma parada, tá? Para olhar, né? Para olhar, né? Rever, né? Rever, né? Aí eu fazendo manutenção, né? Nas máquinas, na época. Já não era mais office boy aí? Não, aí eu já venho com a gravatinha ali, ó. Tô vendo aí. Aí eu já era técnico. Até subir de carro. Já. Bem que na minha época mesmo, que você é bem mais novo do que eu, na minha época não era office boy, não. Na minha época era contínuo. Pois exatamente, contínuo, era contínuo. Aí depois mudou para office boy. Eu não sei se mudou agora para outro. Agora é serviços gerais. Serviços gerais, né? Serviços gerais. Pois é. Olha aí, cara de bebê. Eu trabalhei para a Aba Filme 14 anos. 14 anos, é muita 14 coisa. anos. E você saiu de lá Eu pedi pra conta. ser fotógrafa? É Foi assim, eu sou formado em administração, né, pela Universidade Vale do Acaraú. Muita gente brinca comigo porque eu nunca fui pegar meu diploma, mas sou formado, né? Mas é porque a uva saiu daqui. Passou pouco tempo. Passou pouco tempo aqui, aí eu tenho que ir em Sobral. Então, para mim ir lá, e às vezes complica. Eu tenho que me lembrar o ano, tenho que me lembrar a escola, tudo. Mas enfim, um dia eu vou pegar meu diploma. Não joguem fora, né? Mas eu tava, né, fazendo universidade, tava terminando. E comecei a fechar uns eventos para mim, né? Meu pai que me ensinou, assim, ele ser muito honesto com tudo. Então, teve um dia que eu tava dentro do carro, e meu escritório era dentro do carro, e eu tava levando ele pro médico. E aí, dentro do carro, eu fechei 3 contratos, assim, apalavrado, né? Porque naquele tempo o pessoal tinha o lance do bigode, né? Então, apalavrei só para mim depois ir lá e fazer o contrato e fechar. E ele disse, meu filho, tá na hora, né? Aí eu disse, mas pai, tá na hora de quê, pai? Eu disse, não, meu filho, tá na hora de você virar homem, pedir suas contas. As pessoas antigas tinham essa frase, não era virar homem? Virar homem, pedir suas contas, né? Era a maneira dele o que é que ele queria dizer? Que eu não era mais menino, que eu já era um homem, e que eu tinha que tomar alguma decisão, e que eu não poderia servir a 2 senhores. E aí... Estava certíssimo. Aquilo ficou na minha mente. Então, um dia eu cheguei, conversei com o meu supervisor técnico, que era o Augusto. Eu disse, Augusto, eu quero sair e tal, mas eu queria sair limpo, eu não vou trabalhar para outra pessoa, eu vou trabalhar para mim, né? Enfim, aí, não, Clécio, tá Acho que certo. para eles foi uma perda bem... Foi, mas eu cheguei, né, na época eu cheguei para eles, e eu disse que eu não queria receber em dinheiro, né, eu queria... Porque eu ia perder os meus 14 anos já tava, né, já que eu ia pedir as contas. Exatamente, eu ia perder. Aí eu cheguei para eles e disse, olha... Foi um acordo, Clécio? Calma, e foi onde eles fizeram, mas foi eles, né, eles foi muito bom para mim, muito bom. Eu tenho grato a eles, né? Eles estão participando do meu documentário, e eles falaram algo, se vocês depois puderem ir lá também acompanhar. Eu já vi. Pois tem umas partes, né? E eles pegaram e disseram, não, Clécio, vamos fazer um acordo com você. Eu digo, olha, como o senhor tá fazendo um acordo para mim, eu quero fazer mais algo. Aí foi que eu disse, ó, eu não quero receber em dinheiro. Eu quero receber em papel. Eu quero tirar todo como é que chama? A rescisão? A rescisão em papel fotográfico, que eu vou ficar usando. Eu vou ser cliente de vocês. É verdade. Eu não vou... Aí congelamos lá um rolo de papel. Só que Deus é tão bom, tão bom. Olha, pela bondade, pelas coisas boas que você planta, você recebe em troca sem entender. A gente só colhe o que planta. Vou te contar o que é que aconteceu. Eu ia receber 14 anos, gente, de rescisão. Lá naquele tempo os papéis eram em dólar. A gente congelou uma quantidade de papel. Uma quantidade de rolo de papel.
triplicou. Quase quadriplicou o valor. Foi mesmo. E eu quadripliquei o meu dinheiro. Entendeu o que eu ia receber? Então, eu ia receber 14 anos de trabalho, então tu multiplica vezes 4. Coisa boa, Aí, né? calma. Para muitos, o que é que faria? Eu vou comprar um carro, vou comprar uma coisa, vou comprar outra. Foi o que eu fiz? Poupei. Pegava o dinheiro, jogava numa aplicação, como se eu não tivesse aquele dinheiro. Vivi como se não tivesse a minha vida toda. Eu vivi como se eu não tivesse aquele dinheiro. Eu não fui, eu vou viver, vou comprar coisa pra mim. Na verdade, você guardou a semente, né? Você Total. plantou. Você Total. E aí, o que é que aconteceu? A gente criou equilíbrio. Criamos, né? Hoje, assim, Você criou uma base uma base forte forte. para quando viessem as tempestades, A gente tá não ali. derrubar. Nós passamos por uma loucura que foi uma pandemia aí, né? Que nós que trabalhávamos com evento não esperava isso, né? Primeiros a pararem, Paramos últimos, 1 ano e 6 meses. e últimos a voltarem na Na luta. luta. Qual era a minha meta? Você sabe? Né? Abaixo de se cuidar, né? Fora isso, era o mais importante naquele momento. Mas a minha meta era não mexer nas minhas reservas. Consegui, amiga. Conseguiu mesmo. Consegui. Não mexi. A gente, dentro de casa, mandaram a gente ir para casa, mas não disseram que era pra gente ficar parado em casa, olhando pro teto. Desliguei todos os canais de televisão, não queria saber de notícia ruim, né? Porque a gente já sabia que acompanhava, mas evitava, e fomos trabalhar dentro de casa. Nós tínhamos outras coisas que a gente podia fazer. Então, criamos situações como vendas de álbum, né? Criamos serviços como taxas, chamadas Seletar, que os clientes pagavam os fotógrafos que estavam em casa para escolher as fotos. Então, mantemos a nossa equipe, tá? Hoje, né? Nós enxergamos uma nova possibilidade que são os estúdios, né? Nós compramos uma nova loja dentro do mesmo shopping, né? Que eu até te contei. Foi, verdade. Pronto, compramos uma nova loja, né? Estamos em reforma lá nessa loja, que vai ser um estúdio de... É lá no Shopping Ronson. de 80 metros quadrados. É um estúdio até com um tamanho bom. E começamos a vender ensaios fotográficos. Começamos a Dia das Mães, Dia dos Pais, todo dia a dia. Das comemorativas. Porque a gente podia fazer isso. Era possível, né? Dentro da lei. Até porque no meu Kenai tinha lá repórter fotográfico. Repórter era uma das liberações que tinha. É, verdade. Era essencial, era um serviço essencial. Com certeza, repórter é essencial. Pronto, então o repórter, como o meu era repórter fotográfico, e não dentro do Kenai, a gente podia abrir, mas Como na assim, minha parte também, radialista também era podia liberado. trabalhar, Era. entendeu? Eu também trabalhei. Então, o que é que eu fiz? Aí eu, me agarrei nesses detalhes, e aí começamos a atender. Mas, lógico, com organização, Com todos os cuidados dentro dos protocolos. Até porque naquela época fechava, abria, né? Porque quando estava lá no auge da pandemia, aí fez tudo de novo. Sim. Depois abre um pouquinho. Nossa. A gente passou, eu não gosto mais nem de me lembrar, mas foi algo que nos ensinou muito. Foi uma renovação. Hoje, os nossos editores, todos trabalham home office, então isso aí foi uma coisa que ficou e vai ficar. Alguns serviços melhoramos. Né, quer dizer que continua ainda em home office? Continua. A gente hoje no estúdio só fica fixo lá dentro, acho que 2, 3 pessoas. Não fica mais do que isso. Por quê? Porque não precisa. É verdade. Entendeu? Verdade. Porque é o dia a dia, é a entrega. Eu costumo dizer que todo mal conduz o bem. Sim. Todo mal. Se você, digamos, se fechou para você isso aqui, então dá para a gente abrir outro meio, né, um caminho extra. Digamos, no deserto, né, às vezes que a gente procura ter ideias, né, e é onde a gente amadurecer. Exato. Então, o povo de Israel, né, quando estava no deserto, Sim. aprendeu a viver totalmente dependente de Deus. Totalmente. Então, eles eram... E em círculo. E em ciclo. Não precisava aqueles 40 anos, mas eles precisavam estar ali na dependência de Deus, completamente. Sim. É tanto que quando o maná caía do céu, Deus dizia, olha, não guarde, porque vai apodrecer. E que guardaram, desobedeceram. E se guardar, porque guardavam,
Ficar podre. Tu viu que eu falei aqui, né, quando eu falei sobre a obediência, como a obediência é importante, né? Demais. Porque desde o início de tudo, os nossos erros foram por causa das desobediências. Então, a obediência, por exemplo, eu estou trabalhando com você, você é minha líder. Por que eu não tenho que obedecer a você? Que estrelismo tem dentro de mim que eu não posso baixar minha guarda e obedecer seus regulamentos? Por que eu vou em uma igreja? Por que eu vou em um restaurante? Por que eu vou em um teatro? Ou na rua, e eu não posso obedecer às regras? As pessoas têm que começar a entender isso, que as regras... Obediência, respeito. Respeito. O respeito, Clécio, ele mantém relacionamentos. Sim. Um relacionamento, seja ele qual for, seja de esposo, seja de amigo, seja de que for, se não tiver respeito, ele não se mantém. Eu creio nisso. Não se Eu mantém. creio nisso. Porque o relacionamento do casamento acabou porque faltou o amor. Eu acho que não foi. Eu acho que faltou primeiro o respeito. Sim. Porque na hora que dá uma esfriadazinha no amor, na verdade, no amor não, na paixão. Paixão, né? Isso, porque tem o fogo da paixão. Sim. E depois fica aquele amor maduro. Você sabe o que é que eu digo pra minha esposa? Todo dia? Confesse aí. Troque o pijama. Oh, Troca o pijama, se arrume pra mim. Olha, vocês esposos, que às vezes não quer dar um dinheirinho pra sua esposa, né? Pra poder ir lá se maquiar, se ajeitar. Faça isso não. Olha, você tem uma pérola dentro de casa, trate bem ela, cuide dela. Daiane, que bom que você veio, Daiane. Ei, ela disse pra mim, sabe o quê? Que olha, eu tenho que plantar durante o dia pra colher à noite. Olha só, muito bem. Boa dica, Daiane. Pois é, então assim, o que fica é respeito. Sim. Né? Eu não tolero desrespeito, seja de quem for. Sim. Eu acho tão bom respeitar, tão bonito. Né? Clécio, eu tinha visto lá no teu Instagram, aí dizia Orkut, ó, tu falou em Orkut, aí eu voltando, eu não tenho. Você colocou retratista. Sim. Por que você mudou para esse nome? Tem alguma particularidade? Na realidade, retratista é uma palavra usada há muito tempo, né, pelos fotógrafos, quando se fala de retrato de pessoas. Eu sou fotógrafo de gente, tá? Eu não sou fotógrafo de paisagem. Existe, né, fotógrafo de paisagem. Por exemplo, faleceu agora esses dias um grande fotógrafo, né, que era um grande fotógrafo de paisagens e de pessoas, né? E ele tinha um dom, assim, incrível de captura de imagem, de paisagem. Se você vê, ele conseguia misturar. Na realidade, né, ele era fotógrafo da sombra. Ele fotografava mais sombra, porque ele postava mais fotos em preto e branco, então a sombra no preto e branco, ela se destaca mais. Então, ele era um fotógrafo de sombras, né? Interessante. É Sebastião Salgado o nome dele, né? Todos os fotógrafos conhecem, é um brasileiro tal que ficou renomado, faleceu semana passada, né? Eu assim, eu vendo o trabalho dele, aí eu olho para o trabalho de um Chico Albuquerque, que era um dos fundadores da Aba Filme, que implantou a fotografia do Ceará para o mundo, porque ele quando viu aquelas fotos de jangada para cá, ele era o único fotógrafo que falava inglês. Aí veio uma equipe americana, na época de Hollywood, se eu não me engano, para poder fazer um trabalho aqui e precisava de um fotógrafo que falasse inglês, bilíngue. E aí ele falava inglês e ele se destacou por conta disso. Então, assim, quando me chamo de retratista, é porque eu fotografo gente. Eu gosto de fotografar o dia a dia das pessoas. Então, quando eu vou para um casamento, eu não vou para fotografar só a noiva, só o noivo. Você conta uma história, na Eu verdade. conto uma história, eu vou para lá para poder pegar lances. Por isso que hoje eu sou chamado dentro da minha equipe, né, da equipe que eu estou, terceiro olhar. Eu não sou o fotógrafo principal. Por quê? Assim, esse terceiro olhar, o que é a diferença? É porque eu tô livre para me fazer o que eu quero. Tem uma equipe dentro da minha equipe para fazer o trabalho principal. E eu faço o trabalho artístico. Entendi. Então, às vezes, né, até mesmo as meninas do cerimonial que estão ali e tal comigo, né, às vezes, Clécio, já vou começar. Eu digo, não, tranquilo, os meninos já estão lá na frente, as meninas estão lá na frente. Todo mundo aposta. Todo mundo aposta. Eu falo só no rádio. Você sabe por que é que os cerimonialistas, às vezes, têm que avisar, né? Na verdade, todos precisam avisar, todos os fotógrafos, filmagem e tal. Porque muitos não têm essa atenção. Sim.
muitos. Por isso é que, quando me pedem indicação, aí a minha lista é desse tamanho. Aí tem uma vez uma noiva disse assim: "Mas não sei por que tu indica tão poucas pessoas?" Eu disse: "Olha, eu junto, assim, eu faço uma lista de prioridades, o que é por que que eu estou indicando aquele profissional. Sim, Não é porque ele é meu amigo. sim, Não, não é. sim. Profissional, pontual, trabalho bem feito, Entrega, empatia, entrega. entrega, atenção, sabe, tudo isso precisa ter. Tu sabia, Lauci, que hoje a entrega da Clécio, né? Da marca Clécio, em específico hoje, né? Que é a que eu estou. Eu faço o evento num dia, no outro dia tá pronto? É mesmo. Total, Isso é muito raro. total, tá pronto total. Você sabe por que que foi criada agora os videomaker, stories Por maker, conta né? disso. Exatamente por E eu isso. hoje, eu ultrapassei essa barreira do som. O meu cliente recebe de mim, os noivos às vezes é que me solicitaram, né? Os noivos chegam para mim, alguns, olha, não mande foto antes de meio-dia. Aí eu, antes de meio-dia? Por quê? Qual o motivo, né? Aí eu, não, olha, Clécio, meus amigos que fizeram casamento com você dizem que quando termina a festa, ali, já quando termina, Já tá a enviando. noiva já tem foto lá, já tem um link com as fotos, e eu não quero isso pra mim. Aí eu, mas homem, é meu trabalho, é mais rápido, eu não quero receber mais rápido. Só mande depois de meio-dia, depois do almoço, lá para as 2 da tarde, você me manda. Aí eu, mas por quê? Diz, porque você tá me atrapalhando. Eu atrapalhando em quê? Ela não dá atenção pra mim, Clécio. Ela não dá. Então, os noivos, é interessante. Essas conversas que eu tô te contando, essas histórias, é real. Eu tenho muito acesso. Ó, antes eu tava subindo pra cá, eu tava conversando com a noiva, que o casamento amanhã, né? E eu conversando com ela tal, e ela pegou e disse assim: Clécio, olha, eu tô querendo saber quem é que vai para o making off tal. Outro detalhe, né? No making off nosso agora, é, a gente bota uma mulher. Por quê? Privacidade, liberdade, se torna mais tranquilo. Mulher pra fotografar. Mulher. Mulher para fotografar mulher. Homem para fotografar homem. Entendi, entendi, Por quê? Porque entendi. o making off da mulher, às vezes, por exemplo, não que seja errado, porque a gente tem algumas equipes ainda que são homem ainda, né? Uhum. Mas ele tem que sair para ela fazer uma troca, para Ah, uma coisa. verdade. Então, às vezes acontece ali dentro situações que perde. Então, a mulher, ela tá mais, ela fica Ele até não direto. tem mais esse acesso. Exatamente. Então, são também detalhes que eu, né, É, com, verdade. com o Bem decorrer do tempo, pensado. estamos treinando mais 5 meninas. Olha aí. Tá em treinamento. Mas, Clécio, não é à toa que você tem 30 anos de sucesso. Não é 30 anos de trabalho, É muito, é é 30 muita anos coisa, de né? sucesso, porque você não ficou na mesmice, Sim. né, você está sempre desenvolvendo, desenvolvendo, porque aí é que é importante, porque, tem fotógrafos antigos que a gente ainda conhece, Sim. que é sempre a mesma coisa. Mas sabe o que é? Se você for hoje você pegar uma página do Instagram, pronto, né? Vamos lá no Instagram. E você observar, tá muito igual. Muito. E outra coisa, quando você joga uma película, porque é o seguinte, eu trabalho para muitos clientes, gostos diferentes, concorda? Isso. Eu já vi, né, colegas que eu não acho errado. Não estou dizendo, o que eu vou falar aqui não é que seja errado, é a maneira como a pessoa pensa e como nós falamos aqui de respeito, nós temos que respeitar, mas eu não penso, eu penso diferente, tá? Entendi. É, eu fotografo para mim. A pessoa disse para mim, eu disse não. Eu trabalho com eventos sociais. Eu fotografo o meu cliente. Eu entendo o que é que ele quer. Eu nunca vou fazer igual o que ele vai me pedir. Eu vou fazer melhor ou pior. Igual nunca. Mas eu vou tentar chegar da cor, vou tentar chegar no gosto dele. Eu vou tentar tudo. Por quê? Porque existe por trás de tudo isso um sonho. E eu não posso pegar o sonho de uma noiva, um sonho de uma menina que vai fazer 15 anos, de um aniversário, né? E simplesmente achar, banalizar aquilo ali. Ou então, sim, para você, digamos, Clécio, todos os clientes são iguais, Sim. né? Então, não é. E isso não é verdade. Cada cliente tem sua particularidade. Exatamente. Por isso é que as suas fotos são diferentes. Por isso é que na hora que eu comecei aqui a falar de você, eu falei que você tinha um olhar diferenciado. Porque não é todo mundo que tem assim. Eu estou falando isso como também cerimonialista,
na experiência que a gente tem. E você tem méritos. Isso, a gente pode dizer isso. Sim. Né? Porque como a gente já conhece outros colegas também, nem sempre são iguais. Lógico, nenhum é igual. Cada qual com o seu olhar. Mas a gente tem nossas preferências, que não é preferência de simpatia. É preferência porque você captou melhor aquela imagem. Sim. Eu me preocupo tanto que até o fardamento de como vão estar lá, eu tô começando a pedir fotos, que me mandem fotos para ver como é que tá, se tá ruim. Fardamento da equipe. Também uma coisa que a gente está debatendo. Eu acho assim, as pessoas estão indo para um evento social. Eu sei que às vezes não tem assim uma condição tanto de comprar um fardamento melhor, mas hoje, com bom gosto, tem pessoas com mau gosto que vão dentro de um shopping e saem mal vestidas. Tem pessoas com bom gosto que vão em um local mais simples. Nós conversamos aqui que eu estava indo para o centro da cidade, né? Às vezes no centro da cidade a gente encontra coisas maravilhosas, com bom gosto, né? É verdade. Às vezes a pessoa pergunta, pra onde foi que tu comprou essa camisa, né? Aí eu cheguei, eu digo... Não foi no shopping, não foi no centro. Foi no centro. Então, eu fui lá em São Paulo, comprei ali no Brás, né? No Brás, né? No Brás, ali no Brás tem muita coisa boa. Então, tem coisa ruim e tem coisa boa. Como no shopping também. Tem coisa ruim e tem coisa boa. Verdade. É saber escolher. E depende muito do teu olhar, do teu gosto. No mercado de evento tem coisa boa e tem coisa ruim. É verdade. Em todo canto vai ter coisas boas e coisas ruins. Verdade. O que é que está faltando? O que é que está faltando nas pessoas? Enxergar isso. E nem todo mundo enxerga. Não. Esse é o grande... Valorizar. Por exemplo, você tem um trabalho, né, na área de cerimonial, de mestre de cerimônia, maravilhoso. Obrigada. Né? E a gente admira você, a gente tem respeito por você e vê o tanto que você tem cuidado. A gente fez uns casamentos juntos e eu notava que você estava ali escrevendo, conversando com os noivos, os detalhes, né? E você dizendo, Clécio, eu sempre sinto aquele friozinho na barriga. Eu digo, eu também, né? Isso aí é amor que você tem, é dedicação. São coisas, Lauci, que muitas pessoas não sabem. Não sabem o que é que a gente passa para poder chegar no evento, para poder... Né? Eu odeio me atrasar. Hoje eu me atrasei aqui contigo, né, por conta de uma vertente aí que eu tinha feito uma promessa para meus filhos e acabei tendo um atraso aí de 20 minutos com você, que eu não gosto. Mas eu sou um cara muito britânico, em tudo meu. Eu sou muito britânico. Eu sou dessa forma também. Para me chegar aqui no horário que a gente estava marcado... Para 1h30. Para 1h30, eu saí de casa 11h30. Entendeu? Só que houve uns contratempos, mas aí... Não, mas não é. Por isso que eu saio cedo. Eu vou para um evento, o evento tá... Já evitando os contratempos. Total. No dia de evento, eu não saio para nenhum canto. Com medo de... Eu sei que às vezes pode acontecer, mas bater um carro ou uma coisa, eu evito. Tento evitar o máximo. Não, porque realmente os contratempos existem. Os imprevistos existem. E Deus nos dá sabedoria para isso. A sabedoria de Deus, ela entra dentro de você, ela lhe dá luz e inspiração para você não ir pro lado errado. Ela dá o discernimento, né? Você está falando desse friozinho na barriga. Sim. Eu acho que quando a pessoa perde esse frio na barriga, perde a essência. Eu não perdi, não. E eu acho que eu vou... Perde. Porque eu vou louco com esse frio. toda a vida que eu vou fazer... Ou eu vou apresentar evento, ou eu vou fazer uma celebração, ou no caso aqui, né, na hora que eu vim para cá, para fazer essa gravação do podcast, dá aquele frio na barriga de, meu Deus, será que vai dar certo? A gente que diz assim, mas tu tem tanta experiência, falar e tal. Eu digo, gente, eu acho que no dia que eu perder esse frio na barriga, realmente eu perdi a minha essência. É como se eu estivesse segura daquilo que eu sei fazer e a gente precisa de constante aprendizado. Sim. Né? A gente... Todos os dias tem uma coisa a aprender. Todos os dias. Na hora que eu disser que eu sei de tudo, você está sendo completamente leviano. Total. Né? Então, esse frio na barriga é importante ter. Eu vi um videozinho seu de 36 segundos, gente. É bem rapidinho. Sim. Para vocês verem o quanto esse rapaz tem um olhar diferenciado. Vamos lá. E aí, produção, pode colocar para nós... Só 36 segundos. Como é diferenciado. Olha que coisa linda. Isso é muito difícil de captar. Para mim, eu acho difícil demais, Clécio. Mas se você prestar atenção,
são fotos cotidianas, que normalmente estão dentro de um contexto, e cada uma, até na legenda que eu coloco, às vezes eu faço uma descrição. Por isso que eu sou fotógrafo de gente, sou um retratista, porque eu retrato pessoas. Mas você sabe que se a gente for procurar retratista no Google, né? No professor Google, Sim, sim, ele capta sentimentos. sim. E é exatamente isso que o Clécio, ou Sentimentos. hoje agora a Clécio Albuquerque, ou o grupo Clécio Albuquerque faz. A gente Ele busca isso. capta sentimentos. Sim. Isso é o diferencial. Não, e Lauci, é interessante, a gente vai buscar nas histórias que eu já passei. Tipo assim, já teve pessoas que me pagou com moedas. 2 vezes já aconteceu isso comigo. Uma, logo quando o meu escritório era aqui próximo, aqui na Gustavo Sampaio, e outro ano passado. Ano passado, Ano passado. Eu tenho as fotos, né? Ela mandou pra mim, ela separou as moedas, né? pleno Em digital, pleno mundo digital. bancos O digitais. pai dela era motorista, e o pai dela disse que ia pagar as fotos. E juntou moeda de R$1 dentro de umas garrafas PET. Meu Deus. E ela perguntou se eu aceitava. Eu disse que sim, Claro. né? Porque ia honrar o pai dela. Aí só que depois, tal, ela fez a troca, tal, né, das moedas, porque ela disse que Você tinha não uma pessoa. conseguiu trocar em banco, não? Não, eu queria pegar a moeda, porque pra mim é história. Exato. É história. Eu queria pegar as moedas e era história. Só que ela mandou o vídeo dizendo que tinha uma empresa que queria as moedas. Aí eu disse, não, então tudo bem, não tem problema não. Mas me manda o vídeo, né? Oh, meu. Mas ela me mandou o vídeo. Então, assim, a outra, quando era aqui na Gustavo Sampaio, ela vinha pagar as parcelas. Porque o pessoal fechava comigo com muita antecedência, então, tipo, 2 anos antes. Então, eu deixava vir pagar no escritório e tal, entendeu? E aí a minha secretária que me falou, olha, aquelas moedas que entravam era dessa pessoa, tal, o casamento que foi no Conjunto Ceará na época, né? Isso faz mais de 20 anos atrás, e acho que faz uns 25 anos mais ou menos, sério. E ela pegou e vinha pagar todo mês e tinha moeda no meio. Então era assim, pessoas que não sabem, assim, ela nunca me pediu um desconto. Não pediu desconto. Ela valorizou cada centavo que me pagou. E eu tenho que valorizar cada centavo Mas que é ela me tão pagou. bom, né, Clécio, quando você se sente valorizado. Total, Meu total. Deus do Ó, céu. às vezes você que está contratando alguém, né, na área de eventos, né? Às vezes você não sabe o custo que nós temos de deixar nossa família em casa nos finais de semana, nossos filhos. Ah, mas é teu trabalho, eu sei, né? Eu me lembro quando meu pai faleceu, né? Numa segunda-feira, numa quinta-feira eu tive que fotografar um casamento Olha aí. na Igreja da Glória. E você tinha que estar muito bem. Tinha que estar bem, por quê? Porque eu tenho que fazer. Como é que, tipo assim, meu pai faleceu numa segunda, velório, na terça à tarde, sepultamento. Eu tive a quarta para me Recom recuperar, para na quinta eu estar fotografando um casamento, né? Mas eu aprendi que Deus, ele não dá nenhum peso. Ninguém vê minhas marcas do que eu passei. Ninguém, pessoal, 30 anos, tem história, tem um grupo de sucesso, um grupo bem solidificado no mercado, mas as histórias que eu passei, as marcas que eu carrego nas minhas costas, tá? As coisas que Deus me deu, entendeu? Eu sou muito grato a Deus. E você valoriza Sou cada muito uma grato. delas, Clécio. Eu sou muito grato a Deus. Isso é o que te faz diferente, porque você valoriza até lá o chão que você limpou. Você tem essa imagem e faz questão de mostrar. Sim, Porque tudo isso serviu para seu crescimento. sim. Você não, tipo, nasceu em berço de ouro e já foi fotografar numa grande empresa. Você me perguntou aqui, eu acabei não respondendo, se eu já pensei em desistir. Já. Sabe o quê? No meu primeiro evento. No primeiro evento? Meu primeiro evento. Eu na época era vídeo. O nome era FC Produções. Francisco Clécio. Francisco Clécio. Porque meu nome é Francisco Clécio, né? Ficou Clécio Albuquerque depois de um tempo, mas era FC Produções. E aí me chamaram para fazer uns 15 anos.
eu comprei uma máquina nova, na época, uma Panasonic, aquela que estava no meu ombro, que passou nas imagens, aquela dali mesmo. Eu comprei aquela máquina nova e fui contratado para fazer esse evento, que era no Nova Assunção, que é aqui próximo do Quitino Cunha. Lá no bairro Nova Assunção. Um bairro Nova Assunção, naquela igreja do Nova Assunção, e a recepção ia ser na casa do cliente. Era um evento, para mim, maravilhoso. Para algumas pessoas, simples, mas para mim era o meu primeiro evento. Primeiro evento. Fiz a missa, porque naquele tempo, aos 15 anos, tinha a missa, e depois tinha a recepção. Eita, pronto. Verdade. Aí tinha a missa, aí fiz a missa, fiz as imagens da menina antes, né, da família, fiz toda essa parte. A missa deu tudo certo. Aí tem aquele intervalo pro cerimonial, né? Como era uma coisa caseira, eu peguei a câmera e botei em cima da mesa. Veio uma criança e derrubou a câmera. Meu Deus. E eu só tinha uma câmera. As imagens. Não, aqui eu gravei, ok. Tá. Tava ok. Mas ela não funcionou para mim gravar o resto. O restante da festa. Que tinha ainda o cerimonial. Meu Deus. Então, assim, naquele dia eu precisei desistir. Mas se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui. Com certeza. Então você que às vezes pensa, né, que vai desistir, vai entregar, né, por conta de coisas que acontecem na sua vida, por conta de desafios que Deus lhe dá, não desista não. Porque Deus fala com você nesse momento e diz para você que vai você continuar. Você dá um passo, sabe? E esses escorregos que a vida lhe dá, esses tropeços que a vida lhe dá, ela lhe dá por um motivo, para você aprender mais ainda. É verdade. E essa tua palavra aí vai servir como finalização para esse nosso momento, que passa muito rápido. É rápido, né? 1 horinha. Porque assim, se a gente fosse, eu até comentar com você, porque assim, se a gente que trabalha em eventos fosse contar em livros, né, todas as histórias que a gente passa em cada evento que a gente organiza, que a gente faz parte, meu Deus, tinha cada história, né? Muito. E é tão bom você participar daquele momento maravilhoso, momento único, porque os eventos são únicos na vida de cada pessoa, tanto debutantes como noivos, como qualquer pessoa que faz evento. Eventos são únicos, por isso, olha, vocês, quando forem contratar profissionais de eventos, gente, não vão pelo valor, não. Valor que eu falo de dinheiro, não vão pelo dinheiro, não. Vão pela capacidade que o profissional tem, pela experiência que ele tem, pelas referências que eles têm. Porque, por exemplo, a fotografia, por exemplo, é o que fica. O que fica. Você sabe quando é que a fotografia fica cara? Quando você não a tem. Você contratou, aí o fotógrafo perdeu as imagens, ou então ele não fez um bom trabalho. Aí você, poxa vida, eu paguei caro em algo que eu poderia ter investido melhor. Exatamente. Quando apagar as luzes, né? Não estou dizendo aqui que desvalorizando os outros itens que vão estar, mas a fotografia é o que vai fazer você lembrar da cor da sua decoração, dos detalhes que estão lá, tanto a foto como o vídeo, São né? os registros que ficam. Porque certo que fica na memória, fica. Mas uma noiva, por exemplo, ela praticamente não vê quase nada da festa dela. Com certeza. Ela só vai ver depois. Por isso que ela quer rápido. Exato. Ver rápido. E o noivo, né? Não quer. O noivo não quer. Clécio, muito obrigada. Eu sou muito grata por você ter atendido o meu pedido. Eu que sou grato. Na hora que eu mandei um WhatsApp pra você, eu digo, acho que ele não vai aceitar. Ele não tem tempo. Foi rápido, né? Mas foi, digo, meu Deus, quanto é maravilhoso. Mas é de Deus. Mas olha, eu pedi a Deus, viu? Orientação. Que bom. Eu disse, Senhor, me revela alguém para ser meu próximo entrevistado. Porque eu entreguei esse projeto nas mãos de Deus. E eu creio, sim, que foi um projeto de Deus. Por isso que vai dar certo. Já tá dando. Clécio, muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada por você ser assim, temente a Deus em primeiro lugar. Muito obrigada por ter vindo. Parabéns pelos teus 30 anos, né? De sucesso. E um abraço para sua esposa linda que está aqui, para os seus filhos, para a sua família. Deus abençoe sempre. Quer falar alguma coisa para os ouvintes? Não, para quem está assistindo, né? Primeiro eu queria agradecer a você, né, pela oportunidade que você me deu de estar aqui, né? É muito bom estar do lado de pessoas que têm uma energia, uma luz que eu sei que vem de Deus. Amém. Eu queria falar para vocês, né? Assim, agradecer a todos que acompanham o nosso trabalho.
Mas é uma coisa que eu queria afirmar aqui na vida de vocês, que eu faço todos os dias. Eu aprendi, se meu dia começar de joelho, o resto do meu dia é em pé. Toda honra e toda glória é para Deus. Amém. É só isso. É verdade. Eita! Chega a dar emoção, gente. Bem, obrigada a cada um de vocês pela companhia. E Deus abençoe a cada um e até a próxima edição, se Deus quiser. Tchau.